Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre intimidação sistemática. Mas antes de começar, queridos irmãos, eu gostaria de pedir que vocês deixem o like aí no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo. Quem quiser comentar nos comentários agora, no decorrer do vídeo, no final do vídeo, fique à vontade, tá certo? Quando puder, eu vou ler e comentar. Peço que vocês se inscrevam no meu canal também, tá bom? Vamos fazer uma oração para começar. Queridos amados, que o Senhor me use e me ilumine, me inspire para que eu possa levar a meditação de hoje às pessoas, Senhor. Que o Espírito Santo fale através da minha boca, que eu seja apenas um instrumento, Senhor. Que não uma nem 10 nem um milhão, mas todas as palavras que eu disser vêm do Espírito Santo é do Senhor. Ilumine as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que juntos possamos aprender e pôr em prática nossas vidas, pois estamos todos juntos no mesmo barco, Senhor. Que os três maiores professores do mundo estejam aqui nos ensinando, Pai, dos Pai, dos Filhos e do Espírito. Que assim seja, eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, queridos irmãos, vou falar para vocês uma história aqui, ó. Diz assim, ó. Uma cobra perseguia um vagalume. Ele fugia rápido, mas a cobra não desistia de alcançá-lo. Um dia, já sem forças, o vagalume perguntou para a cobra: Por que você me persegue se eu não pertenço à sua cadeia alimentar? Fiz alguma coisa contra você? Não, respondeu a cobra. Então por que você quer me devorar? Insistiu o vagalume. É porque não suporto o modo como você brilha. Queridos irmãos, será que vocês nunca passaram por um momento de injustiça, de perseguição sem motivo, né? É. E isso é a nossa meditação de hoje. Intimidação sistemática. As pessoas tentam nos intimidar, nos derrubar, porque não suportam o nosso brilho, muitas vezes. Porque o nosso brilho está mexendo com a pessoa. Existem duas reações que uma pessoa pode ter quando percebe um brilho diferente numa pessoa, que é o brilho, a luz do Senhor na gente. Né? Esse brilho vem de Deus, é a luz divina. Tem duas reações que uma outra pessoa vai ter ao ver uma pessoa com essa luz. Ou ela vai querer se aproximar daquela pessoa para também ter aquela luz, ou ela vai se sentir retraída e ela vai querer se distanciar ou vai querer dar um jeito de derrubar aquela pessoa que está ofuscando ela, que está incomodando ela, certo? E nós estudando bem um pouco sobre esse assunto, a gente pode entender o seguinte: a pessoa que ela quer chegar mais perto é uma pessoa que realmente ela tem um interesse, ela gostou daquela luz, ela sente uma atração. Geralmente são pessoas que querem a proximidade de Deus, né, só não sabem como. Ou são pessoas que estão distantes de Deus, mas ao mesmo tempo querem estar com Deus realmente, são sinceras, mesmo estando no caminho errado, né, e elas querem essa luz. Agora, as pessoas que realmente estão distantes de Deus, que não têm interesse na luz de Deus, olha aquela luz, começa a sentir ofuscada, porque estão numa trevas muito profunda. E aquela luz não, começa a incomodar. É que nem quando a gente acorda de manhã. Se eu pegar e acender uma luz, aquilo vai ofuscar a minha vista, né? É por isso que a gente tem que acordar num lugar mais escuro, porque a luz vai ofuscar. Por quê? Porque a nossa vista está acostumada com as trevas do sono, da escuridão mesmo do sono, né? Está com os olhos fechados dormindo. Quando você acorda, a tua vista está acostumada à realidade, você precisa reacostumar a sua vista, né? Ou igual uma pessoa que fica muito tempo no escuro, de repente quando a luz chega atrás da sua cara, acabou a força, ficou no escuro, aí de repente a força chega, a luz acende, vai dar aquela ofuscada na sua vista, né? Então, que nem, por exemplo, e tem pessoas, por exemplo, que têm uma reação maior, uma chamada acho que de sensibilidade fototótica, fotopótica, uma coisa assim, né? Fotótica, uma coisa assim, uma sensibilidade maior à luz. Eu tenho essa sensibilidade. Né, então, de manhã, por exemplo, eu não saio aqui fora, né, às vezes eu reclamo com minha mãe: "Ah, você colocou minhas toalhas lá fora", mas não posso sair lá pra pegar porque eu tenho esse problema. Aí muitas vezes ela vem e pega a minha toalha, né, porque ela põe as 2 toalhas, tanto de rosto quanto de banho pra fora. Aí eu vou lavar o rosto, não tem toalha pra me enxugar, né, eu tenho essa sensibilidade, então muitas vezes quando ela não pode vir, eu faço o quê?
Eu pego a parte do meu óculos que tem aqui, que eu tenho o meu óculos, eu tenho uma parte que encaixa nele e fica óculos escuro. Aí eu ponho o óculos escuro e venho aqui fora para pegar a toalha. Entendeu? Então eu tenho essa sensibilidade maior. Tem pessoas que têm, não é mesmo? Exatamente isso que acontece com uma pessoa que está na trevas profundas. Ela está tão na escuridão que ela não suporta aquela luz. E ela quer te ver longe, ela começa a te prejudicar. O inimigo começa a usar essa pessoa para tentar te derrubar. Porque aquela luz também está ofuscando o inimigo. Ele quer te focar, ele quer te enfraquecer. Quer usar aquela pessoa para te derrubar, para te enfraquecer. Para quem sabe você perca essa luz e ele possa te atingir também. Tá? Então, às vezes a gente sofre injustiças, perseguições. E eu posso dizer para vocês que eu já sofri muito isso e sofro, né? Eu já fui injustiçado tantas vezes, acusado de coisas que eu não fiz, né? Fui injustiçado na última escola que eu trabalhei lá ano passado, penúltima, né? Agora essa aqui foi a última, o ano passado. Fui injustiçado, fui perseguido lá dentro. Por quê? Por causa da minha luz. Eu fazia lá mais do que o que eu deveria fazer, né? Eu ajudava a fazer coisas que não eram da minha alçada. A obrigação era dar aula de matemática, mas eu fazia outras coisas. Eu ajudava o Proatec a organizar celular, organizar computadores, pôr para carregar. Estava ali fazendo as coisas. Arrumei computadores, né? E simplesmente isso aí, nada disso foi levado em conta, pelo contrário. Eu fui criticado ainda por fazer isso, né? Ajudei alunos que estavam sem acesso a conseguir acesso no computador. Fui criticado, em vez de ser elogiado, eu fui criticado por isso. Então, tudo isso você vê uma perseguição em cima de você. E se você está sendo perseguido, parabéns, você está no caminho certo. Porque é exatamente isso que vai acontecer com quem está no caminho certo. Ele vai ser perseguido. Jesus vai dizer, toma cuidado, vocês vão ser perseguidos se vocês me seguirem. Vocês vão sofrer se vocês me seguirem. Não é porque vocês vão servir a Jesus corretamente que vocês vão ser felizes a vida inteira. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Pelo contrário, a Bíblia ensina que aqueles que perseguirem Jesus, que perseguirem, servir o caminho de Jesus, esses serão perseguidos, vão sofrer mais ainda do que os que não servem. Por quê? Porque o inimigo vai querer derrubar a gente. Entendeu? O inimigo vai querer derrubar. Não, ele não vai querer derrubar aqueles que não têm, como é que fala, que não tem é, poder a isso, né? Ele vai querer derrubar aqueles que realmente têm fé, né? Aqueles que realmente querem, esse que vai derrubar, porque quem está no caminho errado, eles já não vão seguir, eles já não vão derrubar. Porque ele já está no caminho errado, ele não precisa fazer mais nada. Então, nós vamos ser perseguidos sim, a nossa luz vai ofuscar. Mas nós temos que deixar ela brilhar cada vez mais, né? Então, a última escola mesmo, também fui injustiçado mais uma vez, acusado de coisas que eu não fiz. Mas Deus continua comigo, eu tô firme e forte. Entendeu? Pedi dispensa da escola? Pedi pra sair. Mas tô bem, tô na minha casa, tô tranquilo, tô em paz. E Deus vai me abençoando, não é? Então a gente tem que entender que coisas vão acontecer. Aquela coordenadora dessa última escola, ia falar disso, né, curtei um pouco, ela me contou uma história legal, né, um testemunho que eu vou passar para vocês também. Talvez até tenha contado, eu vou contar mais uma vez. Ela foi trabalhar numa escola e ela falou que ela era da mesma igreja que eu sou, né? E o diretor falou que não suportava pessoa crente, né? Eu falei isso pra vocês. Né? E na hora que eu falei, até ri, falei, né? Pô, o cara fala que não suporta crente. Por que significa crente? Significa crer. Então, crente significa que ele crê em Deus. Ele não suporta quem crê em Deus. É isso. Então é isso que ele está falando, né? É por quê? Porque ele está usando indevidamente a palavra. Então quer dizer, por exemplo, que as pessoas católicas não são crentes, não creem em Deus. Crê, então, não crê em Deus, crê. Não crê no sangue, crê, então são crentes. Crente vem de crer, tá? Agora, as igrejas que não são católicas, elas são protestantes, elas são evangélicas, protestantes, como que eles chamam? Mas não crentes. A palavra crente é uma coisa errada de se usar. Mas tudo bem, ele não suportava as igrejas protestantes, né? Só que aí ele percebeu nela uma luz diferente, né? E aí, às vezes ele estava descontrolado, ou muito problema para resolver, estava estressado. E quem é que ele chamava lá, na sala dele? Ela.
E ele falou que para ela que a luz dela iluminava a sala dele e a mente dele. Então quer dizer, uma pessoa que se dizia não suportar pessoas protestantes evangélicas, agora chamou uma pessoa lá falando que a luz estava iluminando ele. Você percebe que, que essa luz que vem da gente, ela pode ajudar outras pessoas? Vocês captam isso? É exatamente isso, queridos irmãos. A luz que vem de nós capta outras pessoas. Você entendeu? Então essa luz pode nos ajudar, né, a trazer pessoas para Deus. Então nós temos que ser essa luz, né? O, em algum momento, Ellen White falou que os escritos dela eram a luz menor que levavam a luz maior, que é a Bíblia, né? Ou seja, os escritos dela, eles servem apenas como um guia até a Bíblia, né? A intenção dos escritos de Ellen White não é substituir a Bíblia, nunca foi e nunca vai ser. Ela própria sempre deixou frisado, nunca deixe a Bíblia de lado para ler somente os meus livros, nunca põe os meus livros no lugar do livro dela, da Bíblia, né? Nunca põe os meus livros no lugar da Bíblia. E a Igreja Adventista nunca fez um livro, uma Bíblia com comentários de Ellen White. Por quê? Porque isso poderia dar a falar que estávamos incluindo Ellen White na Bíblia. E não é essa a questão. Embora não seja problema nenhum. A Igreja Católica não tem livros com anotações do Edir Macedo? Tem, inclusive eu tenho essa Bíblia. A Católica não, a Igreja Universal do Poder de Deus? Tem, eu tenho essa Bíblia. E pode ser que tenha outras também, com certeza deve ter outras. Com certeza a Renascer pode ser que tenha uma Bíblia com comentários do apóstolo Estevão Hernandes. Então, a Mundial tem uma Bíblia com comentários do apóstolo Vladimir Santiago. Claro. Então não tem nenhum problema a Igreja Adventista ter uma Bíblia com comentários de Ellen White. Mas por nós tratarmos dela como uma profetisa e ter essa perseguição, a Igreja Adventista não tem uma Bíblia com comentários de Ellen White como oficial, como usada. Não tem, né? Para entender que os escritos dela é uma coisa, a Bíblia é outra, totalmente diferente. Os escritos dela não substituem a Bíblia, eles nos levam à Bíblia. E é exatamente esta luz que nós hoje em dia devemos ter, a mesma luz que ela tentou fazer. Nós temos que, nosso ensino, nós temos que levar a mensagem para as pessoas através dessa luz, e a nossa luz menor tem que fazer eles enxergarem a luz maior que é Jesus, que é Deus, que é a Bíblia, que é as Escrituras Sagradas. E é através desta luz que a gente vai levar as pessoas à luz maior, entendeu? Né? Muitas vezes a gente acaba sendo atacado de maneira injusta por pessoas determinadas a nos diminuir, a nos destruir mesmo, né? E se houver algum problema de autoestima em nossa vida, aí então que o problema é maior, né? Porque aí nós seríamos seriamente atingidos por esses ataques, né? Porque provavelmente vai pensar que a pessoa é tão certa que nem eu ano passado. O ano passado eu tive uma situação como essa, eu saí de cabisbaixo da escola, chateado, chorei muito mesmo, achando que a culpa foi minha de eu sair de lá. Que eu fui incapaz, que eu fui incompetente. Mas Deus me abriu os olhos, me fez enxergar que não fui eu o culpado. Mesmo pessoas à minha volta, pessoas queridas para mim, falando o contrário, né, tentando botar a culpa em mim, falando que eu fiz não sei o que errado, que eu não sei o que, né? Mesmo assim, mesmo tentando me empurrar para baixo, e eu sei, a culpa não foi minha. Hoje eu entendo isso, né? Como eu sei que eu saí dessa escola sem ter culpa também. Agora, o ano passado foi uma situação, esse ano foi outra diferente. Mas não importa, eu não tive culpa em nenhum dos casos. Eu fui perseguido, todo mundo, a maioria das pessoas, aliás, todos que eu tinha amizade na escola, eu sei todos, falam a mesma coisa, ficaram horrorizados como eu era tratado naquela escola no passado. Né? Sempre eles me pondo para cima, falando que eu não tive culpa de nada. Me chamando de bom professor, de cara competente, inteligente.
essas pessoas me ajudaram muito, né, me pondo pra cima, você entende? E Deus me mostrou que eu não tenho culpa. Então hoje em dia, eu vou trabalhar, se por acaso eu perceber que eu vou sair, eu saio, não tem problema, eu já até falei pra direção da escola ali, se eu sair, tá mandando pedir demissão que eu saio. Mas eu saio de cabeça erguida, porque eu sei que eu tô fazendo a minha função o melhor que eu posso. Eu sei que eu tenho que evoluir muito como professor, que eu preciso melhorar muito, até porque eu ainda sou um neném como professor, estou engatinhando ainda. Mas, eu sei que não é incapacidade minha de eu ser dispensado, não é, você entendeu? Então é assim, queridos irmãos, né. Então então, a gente perceber, afinal de contas, eu acabo sendo atacado mais por quê? Eu pensei nisso, né, por que mais que eu tô sendo atacado? E é claro que a resposta é que eu falei no início do áudio aqui. É porque a minha luz está ofuscando o outro. É porque a minha luz, meu modo diferente de ser, por ser uma pessoa de Deus, está mexendo com o outro. Por quê? Porque as pessoas, quando são de Deus, elas esperam pessoas de Deus para trabalhar junto. E aquelas pessoas que estão distantes da palavra, querem pessoas do jeito deles. Então, eu fui uma pessoa contra o que eles fazem. Eu não pedi, eu não, eu fui trabalhar doente, com início de pneumonia ano passado, você entendeu? E não faltei, não peguei licença, você entendeu? Então isso também, em vez deles verem isso como uma coisa benéfica, pelo contrário, também me agrediram quanto a isso. Né? Fala, não, eu tinha que ter me afastado, porque não sei o quê, mas eu não sou de me afastar, não sou de faltar, você entendeu? Então tudo isso, a gente vai vendo, queridos irmãos. Né. Entretanto, quer dizer, essa pressão, como eu falei, de eu ser culpado, a coisa passou, né, né. Não era a realidade dos fatos. E claro que vai ter pessoas amargas por aí, por onde passam, semeiam toxicidade, né, são tóxicos, que querem me intoxicar, né, pessoas que querem me derrubar, né. E foi o caso aqui em casa, minha própria mãe, meu próprio pai. Meu pai nem tanto, meu pai é meu Deus na situação. Nunca fala muita coisa, mas a minha mãe, ela tenta me derrubar de tudo quanto é maneira possível, por incrível que pareça. Por quê? Porque eu estou seguindo um caminho que ela não concorda, que ela não quer compreender, ela não quer sair do mundo. Então a minha luz começa a ofuscá-la, ela começa a me atacar, e eu sempre culpado. Não tem uma vez que ela fala comigo, quando ela vai falar desses assuntos, daqui a pouco ela vem com essa história da escola que eu saí, porque eu fui incompetente, porque eu não sei o quê. Não, não fui eu o culpado. O que ela fala já não me atinge mais, porque eu sei que não fui eu o culpado, você entendeu? Eu fiz o meu melhor que eu pude. E é claro que eu ia ter dificuldade lá, é a minha primeira sala. Nessa segunda escola, eu já me senti muito melhor para trabalhar. Eu já vi uma grande evolução, você entendeu? Eu sei que ainda tem que melhorar muito, mas eu já vi uma evolução diferente, eu já trabalhei de uma maneira diferente. Só que os alunos, infelizmente, estavam com um atraso muito grande, você entendeu? Então eu tento ajudar, eu comprei um material para trabalhar com os alunos, tentei de toda maneira fazer os alunos entenderem, mas é difícil. Quando você fala fala português com a pessoa, por exemplo, só que a pessoa não entende português. Então, eu falo para a pessoa, a palavra para, para, a pessoa não entende o que é para, porque ela fala inglês, ela fala japonês, ela não conhece o português. É a mesma coisa na matemática. Como que eu posso ensinar potenciação, ensinar álgebra, se o aluno desconhece a multiplicação, mal conhece a adição? Fica complicado. O aluno fala: "Não entendi nada". Como não entendeu? Como não entendeu? Está muito claro. Por quê? Porque o aluno tem preguiça de pensar, ele quer a coisa na mamata, e matemática não é assim, não tem jeito. Ou o aluno pensa, ou não sai do lugar, né. Matemática é assim, infelizmente não tem outro jeito. Matemática tem que pensar, tem que forçar a mente. Ficar parado achando que a matemática vai entrar na mente, não vai. Você entendeu? Então, meus irmãos, hoje, tanto, vamos falar também das pessoas boas, né, que querem ser boas.
Jesus era muito atacado por seus familiares, né. Por quê? Nós temos que entender o contexto familiar de Jesus. Jesus, ele era filho da Maria, mas ele era considerado um filho bastardo pelas pessoas. Ninguém dizia pra Maria falava que Jesus era filho do Espírito Santo. As pessoas pensavam que Jesus era filho de uma traição de Maria, que Maria era uma adúltera, talvez com um romano, né. Os irmãos tinham inveja de Jesus pela luz que ele tinha, e porque a mãe dava uma atenção especial, até porque ela sabia quem ele era, né. Jesus não era filho de José. E aqueles irmãos de Jesus, eles não eram filhos de Maria, eles eram só filhos de José. Então, tudo aquilo tinha um ataque. Você vê que a própria cidade de Nazaré não aceitava Jesus diretamente, né, criticavam, perseguiam ele, quase tentaram pegá-lo para matá-lo depois que ele pregou lá na sinagoga, né. Por quê? Porque achavam que ele era um bastardo, que ele era um filho de alguém que Maria deitou. Eles não acreditavam de maneira alguma que Jesus era, de fato, Messias, né. Ele próprio foi atacado. E José também, né, José do Egito, ele também foi atacado pelos irmãos. Você vê que os irmãos, por quê? Porque também tinha essa contenda familiar. O pai, né, do mesmo jeito que Maria amava mais a Jesus do que que os outros, que até que os outros não eram filhos dela, mas ela dá um carinho especial para Jesus, e o próprio José também dava esse carinho, mesmo ele não sendo filho de José. Isso provocou o quê? Que os outros filhos de José ficassem com raiva. Mesma coisa aconteceu com o José do Egito. Os irmãos dele sentiam raiva dele porque o pai amava mais a ele do que os irmãos. Mas Jacó amava ou Israel, né, amava mais José do que os seus outros filhos. Só porque José era filho de Raquel e era a esposa amada de Jacó? Não, claro que não. Tanto que na reta final da vida dele, Jacó, ele rejeitou Raquel. E ele ficava morando com Lia, mas dele agora era Lia. É porque era o filho da sua velhice? Também não, Jacó não era tão velho quanto quando Raquel engravidou de José. Não, né, também isso. Mas o que chamava mais atenção em José era a luz dele, porque ele era uma pessoa temente a Deus, ele servia ao Senhor, coisa que seus irmãos não. Você vê que Rúben deitou com a própria madrasta, podemos dizer assim, né, com a concubina do pai. Por isso ele perdeu o direito à primogenitura. Aí você vê que os outros filhos de Jacó mataram toda a cidade lá, porque o príncipe estuprou a irmã deles. Quando o príncipe foi lá, pediu para casar com a moça, né, para ser retratado do que tinha acontecido, que ele não estava, ele estava bêbado, acho, né, não estava sóbrio. Ele pediu para casar com a moça, ele aceitou a condição de se circuncidar, ele se circuncidou para poder ser casado com aquela moça, com a filha de Jacó, com, né, e agora não vou lembrar o nome dela, né, e fez tudo certo, pediu a moça em casamento para se retratar. E eles vão lá, covardia, e mataram toda a cidade, todos os homens da cidade, e levaram as mulheres e crianças como escravos. Isso é coisa que se faça? Por mais raiva que eles possam ter, eles poderiam matar o príncipe. Mas não a cidade. O que que os outros homens da cidade tinham a ver com isso? O que que eles tinham a ver se foi o príncipe quem abusou dela? Não tinha nada a ver, entendeu? Um monte de homens morreram injustamente, ali sem motivo nenhum, eles não tinham culpa, entendeu? E mesmo o príncipe, ele tentou se retratar, fazer o que era certo. Portanto, ou se eles fossem realmente pessoas de Deus, eles teriam perdoado o príncipe e aceitado aquela condição. Aí o que que eles fizeram? Olha só a situação que eles puseram a irmã. Olha a situação que eles puseram a irmã deles. Viúva, olha só, viúva, né? Então,
Ela não chegou nem a fazer a cerimônia de casamento, né, ela foi morar com ele lá, mas não fez cerimônia de casamento, então ela, estuprada, já não era mais virgem, perdeu o marido. Você acha que alguém ia querer casar com ela naquela época de novo? Naquela época só casavam com mulheres virgens, dificilmente uma mulher que não era mais virgem conseguia casar de novo. Se ela foi ficar viúva, muito difícil a mulher viúva casar de novo, né. Tivemos o caso de Ruth na Bíblia, por exemplo, mas não é comum, né. Então, queridos irmãos, a gente vê que José, ele também teve essa perseguição, né. O espírito belicoso e traiçoeiro de Rubem e Simeão, ou a promiscuidade de Levi, não pareciam incomodar o clã de Jacó, mas José, só de respirar, já era repreendido. Por quê? Porque o clã de Jacó ali estavam todos contaminados, ali não tinha aquela pessoa que era realmente temente a Deus, né. Mas Jacó era temente a Deus, Israel, né, e José do Egito também era, né. E você sabe o destino dele, ele acabou sendo levado como escravo, foi para o Egito, lá ele comeu o pão que o diabo amassou, foi bem tratado por Potifar, depois ele acabou preso por ter acusado falsamente, injustamente, de ter tentado assediar a esposa de Potifar, e depois ele acaba virando governador do Egito, ficando todo o Egito ficando abaixo apenas do faraó, né. O mesmo padrão também se aconteceu na família de Jessé, também na mesma situação, né. Jessé tinha família de duas ele teve família de 2 mulheres diferentes, né. Ele tinha os filhos do seu primeiro casamento, ele era viúvo, e ele conhece a mãe de Davi, casa com ela, tem Davi como filho, e Davi era rejeitado pelos irmãos, era caçoado, Davi era o frouxinho, Davi era o fracote, Davi era uma magricela, Davi era o nada, Davi era só uma ovelha, uma não sei o quê, Davi era ofendido. E foi ele quem acabou sendo escolhido como rei de Israel, né. E foi ele então que se tornou o maior rei de Israel que já teve, foi ele que se tornou um grande guerreiro, foi ele que teve coragem de ir lá e derrubar Golias. Nenhum dos irmãos que eram guerreiros, que eram lutadores do exército de Saul, nenhum deles tiveram coragem de enfrentar Golias. Mas Davi, aquele frouxinho teve, que era zoado, que era maltratado, né. Ele era invalidado pelos irmãos. Se essa é a nossa realidade, a minha e a sua, nós podemos ter certeza de uma coisa, queridos irmãos, né, que outros protagonistas escolhidos por Deus também sofreram essas coisas. José, Davi, próprio Jesus. Se essas pessoas sofreram isso e eram escolhidos por Deus, nós também podemos ser escolhidos por Deus, estar sendo usados por Deus e sofrer também esses problemas. E você vê que Jesus sofreu o que sofreu, foi rejeitado. E está sendo posto como o rei do mundo. Davi sofreu as coisas com os irmãos e foi posto rei sobre Israel e sobre seus irmãos. Entendeu? Né? José sofreu o que sofreu, foi humilhado, foi escravizado, foi tudo, e foi posto por Deus como governador do Egito, só abaixo do faraó, então ele mandava em todo mundo no Egito, só não mandava no faraó. Percebe como Deus pegou aqueles sofredores e colocou no posto alto como mandante dos outros ali que estavam os maltratando, entendeu? Fez justiça, mostrou essa coisa. E é com isso que nós temos que pensar também, queridos irmãos, que nós estamos sendo injustiçados, estamos sendo maltratados, pisoteados, humilhados, enxovalhados. Nós também vamos chegar ao momento em que a gente vai ser posto no alto. Se não for nesta vida, será na vida eterna. Porque enquanto nós estivermos lá, comemorando, no banquete com Jesus na mesa, lá na vida eterna com Jesus, esses que estão nos humilhando, que estão nos trabalhando, eles estarão onde? Queimando o lago de fogo com enxofre. E aí é a nossa vitória. Enquanto nós vamos estar lá reinando com Jesus, aqueles que estavam nos humilhando estão lá.
queimando, sendo humilhadas. Porque quem humilha agora será humilhado depois. E quem é humilhado agora será exaltado depois. Está escrito isso na Bíblia, queridos irmãos. É, né? Se por acaso você estiver se sentindo mal, né, com um certo ataque, achando que você tem culpa de algo que você não tem, tão fraco no seu lado psicológico, eu aconselho que vocês procurem um terapeuta cristão, né? Alguém que possa te ajudar a superar esses problemas, né? Auxiliar a descobrir os gatilhos emocionais, porque nós temos gatilhos emocionais. E esses gatilhos, a hora que eles são, a hora que ele é acionado, é onde muitas vezes a gente cai na fraqueza, a gente se acha, a gente vai para baixo, né? O meu emocional sempre foi muito baixo. Eu sempre me senti um nada, fraco, um incompetente, né? Porque eu fui trabalhar como professor em São Paulo, virtual, e fui dispensado, né? Depois eu trabalhei como auxiliar em 2 escolas, fui até o fim. Resolvi ter uma que a coordenadora falou para mim voltar. Mas eu acabei não voltando, porque era contrato, né? Depois eu fui trabalhar num colégio particular. Fiquei nas férias ajudando os alunos que estavam fazendo atividade de reforço, né? De trabalho de reforço, né? Orientando eles no trabalho, quando eles iam lá pedir alguma orientação. E aí quando começou as aulas, eu fiquei uma semana, nem cheguei a pegar o material das aulas do semestre, não me deixaram e já me dispensaram. Captaram? Eu fui demitido. Aí, esses anos todos, tô, não peguei mais aula, né? Trabalhei como professor de reforço num outro colégio particular. Aí acabou as aulas de reforço, acabou ele também. Aí eu fui trabalhar numa escola, na prefeitura. Não trabalhar, fui ser voluntário lá. Tava fazendo pedagogia, fiz o estágio lá e pedi para continuar como voluntário. Me permitiram, estava lá. Feliz da vida. Ali foi a melhor fase da minha vida. Foi o maior presente que eu podia ter tido. Eu queria trabalhar ali o resto da minha vida. Eu não ganhava um centavo, nunca faltei. Se não cheguei atrasado, era a primeira a chegar, a última a sair. Tava lá, né? Fui fazer estágio na outra escola de manhã, saía do outro estágio, ia em casa almoçar e voltava para a escola. Que era pertinho de casa. Voltava para a escola para trabalhar à tarde. Eu ia a pé. Depois, no semestre seguinte, continuei indo na parte da manhã, fazer estágio lá na escola de cima, que era onde eu estava fazendo estágio de voluntário, né? Só que aí o estágio agora era na gestão. Aí eu fiquei lá na gestão, ficava lá até meio-dia, aí eu parava, eu ia almoçar lá, levava marmita, nem voltava para casa. Aí eu levava marmita, escovava meus dentes, tudo, já ia pra sala arrumar as carteiras, já ia pra sala de aula. Ficava na escola até 6 horas da noite. Entrava lá 8 da manhã, saía 6 horas da noite, não ganhava um centavo. Eu estava lá trabalhando. E aquilo era um sonho para mim. Era uma coisa tão boa, os alunos me, gostavam de mim, ali querendo aprender. Era uma coisa tão gostosa, que é tudo que eu queria para mim era aquilo. Aí chegou um dia, o diretor me chama e me dispensou. Falou que era melhor eu não ir mais, porque aquilo era proibido, não era permitido a pessoa ficar lá de voluntário. E a supervisora já tinha me visto lá, falou. E se ela começasse a perguntar o que eu estava fazendo lá, ia dar rolo. Mas a culpa de ela ter me visto foi deles mesmos. Ficava pedindo fazer coisa para eles na secretaria, coisa. E ela me estava na sala, dentro da sala de aula. Se eu estivesse lá dentro, ela não teria me visto, né? E aquela saída me doeu muito, porque eu já tinha sido dispensado em outros lugares. Será que... Aí eu fiquei na cabeça, começou a ativar o gatilho na minha cabeça. E eu comecei a pensar, será que eu fiz coisa errada? Será que eu fiz alguma coisa errada? Por que, meu senhor? Eu estava gostando tanto. Por quê? Por quê? Eu fiquei doente. Me deu crise de ansiedade terrível, que eu comecei a ficar travado, não conseguia mexer, né? Eu ficava rodando, né? Aí para piorar a situação, ainda veio uma senhora ficando em casa, e aqui a senhora era doente, né? Que não tinha quem cuidava dela, e levaram ela para lá, e aquilo me deixou mais estressado ainda. Aí eu consegui dar um jeito de me livrar daquela senhora, mandar ela de volta para casa dela, arranjei alguém para cuidar dela. E aí eu sei que essa senhora já faleceu, mas a pessoa que eu arranjei para cuidar dela ficou até o fim, né? E aí eu sei que
com ela. Aí eu sei que eu tive que aceitar. E depois disso, eu vim pra cá, né, não peguei mais aula, vim pra cá pra Mogi, a pandemia, não consegui mais pegar aula em lugar nenhum. Aí quando Deus me abençoa com essas 22 aulas, vem essa escola e me ataca brutalmente dessa maneira, né, me humilha dessa maneira, né, é uma coisa abominável que eles faziam comigo ali. E eu, mais uma vez, me mando embora. E eu, imagina como é que eu fiquei, queridos irmãos. Arrasado. E aí veio essa outra escola agora que eu tava, e mais uma vez me manda embora, agora por um outro motivo totalmente diferente, esta escola, sala de aula, né, uma coisa de algo que eu não fiz isso, e eu tô só sendo atacado. Só que agora eu não sinto mais aquele gatilho, já não veio, por quê? Porque eu entendi que aquele gatilho, aquela coisa que vinha em mim, era porque eu estava me sentindo culpado pela situação. Só que eu compreendo que a culpa não é minha. E, né, quando eu fui mandado embora lá no colégio, no colégio, na escola, lá em São Paulo, era o meu primeiro trabalho. E a diretora me disse, a vice me disse, né, que ela vai procurar uma escola que eu não estudei para trabalhar, porque eu tinha estudado naquela escola. Só que já fazia um tempo que eu tinha estudado naquela escola. Eu saí de lá em 2008, 2007, acho. É só eu vou fazer a conta. Eu saí de lá com 17 para 18 anos. Então, eu nasci em 89, então eu coloco 10 anos, dá 99, mais 7, dá 2006. Então eu saí no fim de 2006, porque em 2007 eu fazia 18 anos. Então eu saí em 2006 de lá. E eu volto em 2013. Então são 8 anos depois. Não dá 8 que eu saí no final de 2004, então vai dar 7 anos e pouco depois. Praticamente eu não tinha mais ninguém que trabalhava lá na que eu estudei. E mesmo assim, eu ainda estudei lá de manhã. Eu fui trabalhar lá à tarde. Então, ainda para falar isso, poucos, tinha três professores lá que, à tarde que estudaram, que me deram aula. E tinha a coordenadora também, que fez minha professora. Entendeu, queridos irmãos? Falaram isso. Então hoje eu entendo que alguém fez a minha carreira lá para me sair. Entendeu? Não foi minha culpa. Então esse gatilho já não aciona mais comigo. A pessoa aperta o gatilho e não aciona mais. Porque hoje eu compreendo que eu faço o melhor que eu posso. Eu não sou incompetente, eu estou aprendendo. Lá no meu primeiro emprego, depois na outra escola, foi a primeira vez que eu consegui dar aula de verdade como professor naquela escola particular. Você entende? Então, eu sei que não foi a minha culpa sair de lá. Me obrigar a pegar aula de física que eu não tenho domínio, né? E eu consegui dar aula de matemática lá, das coisas. E agora tinha um sexto ano lá que me deu muito trabalho, que foi a causa de eu sair mais. Entendeu? Então não deu tempo nem de eu começar a esquentar, de eu me desenvolver, entendeu? Então a culpa não é minha. Ninguém nasce aprendendo. Ninguém nasce sabendo, aliás. Não nasce. Capitão, quer dizer, irmãos. Então foi minha culpa? Não foi. Agora, lá na saída dessa outra escola, não foi minha culpa, não foi erro meu. Eles me dispensaram exclusivamente porque realmente não podia. Agora, nessa última escola aqui, penúltima, eu fui dispensado, foi culpa minha? Não, foi culpa da própria escola. Eles não me queriam lá, eles não me apoiaram como deveria. Eu não fui orientado, eu não sabia nada. Eu cheguei ali, um zero à esquerda, por quê? Porque as coisas mudam. Eu estava fora da sala de aula desde 2013 do estado. 2014, aliás. Então eu chego ali, tem uma plataforma, negócio da sede, né, que é a Secretaria de Educação, né, Secretaria de Educação Digital, se não me engano, e eu não sabia mexer. Tinha a plataforma que eu trabalhava, Matifique e Tarefas. Nunca ouvi falar na minha vida, nem sei como é que mexia. Não me orientaram que eu tinha que usar o Tarefa, só o Matifique. Entendeu? Então, eu chego ali, aí tem lá o repositório com as aulas prontas. Eu não sabia como agir com aquelas aulas prontas, eu não tinha ideia. Nunca tinha trabalhado com aquilo, eu não sabia como fazer. Entendeu? Então, é claro que eu ia mal, é claro, e se eu tivesse tido mais apoio, eu teria conseguido ir muito melhor. Orientação, coisa que eu tive nessa outra escola que eu tive agora por último, agora esse ano. Tive muita orientação, muito apoio, muito mesmo, né? Porém,
Houve um outro assunto que foi extra, que eu não tive nada a ver, não tive culpa nenhuma, não foi, não fiz o que eu fui acusado de fazer, né, mas tive que sair, né, mesmo assim. Então, mas eu sei que a culpa não é minha, então eu vou deixar gatilho assim, ah, não, vou ficar mal porque eu saí? De jeito nenhum, de maneira alguma. Eu cumpri a minha obrigação, eu fiz o que eu podia e o que eu não podia fazer ali. Eu dei o meu melhor e quando eu entro no trabalho, eu sempre dou o meu melhor. Pode ser que o meu melhor não atinja o nível que a escola queira, mas é o meu melhor. Eu estou aprendendo, eu estou engatinhando. Então, eu passei a compreender. Deus me ajudou a compreender. E esses gatilhos não me atingem mais, né? Então esses gatilhos emocionais que acabam pondo a gente para baixo. Então, muitas vezes, nós precisamos do auxílio de psicólogos para tentar te retirar esses gatilhos, né? Ou pelo menos do auxílio do maior psicólogo que tem, que é Deus, né? E esses gatilhos acabam proporcionando a gente uma ilusão mental, né? Uma autoculpa que nós não temos, né? A gente se sente culpado, se sente um lixo, a gente se sente diminuído. Então, queridos irmãos, o princípio que nós temos para superar esses problemas é sejamos fiéis, né, aos princípios bíblicos, mesmo que seja criticado por isso. Tenha uma meta válida e persiga até o fim. É que nem a minha meta é ser professor. Eu amo ensinar. Então eu vou persistir no meu caminho. Eu vou, tanto que eu já fui dispensado, muito bem. Eu não podia mais dar aula esse ano, então foi o que eu fiz. Eu fui lá, fiz o cadastro emergencial, e assim que tiver liberado o nome do meu acesso, eu vou concorrer à aula e vou tentar voltar para a sala de aula. Porque é o que eu quero para mim. Eu vou, não vou desistir, não vou. O inimigo pode fazer o que quiser. É o meu caminho, é o que eu quero para mim, é o que eu quero atingir, e eu vou lutar para alcançar. E eu tenho certeza que eu vou alcançar, porque Deus é comigo e Ele vai me dar a vitória, né? Devemos, queridos irmãos, nos espelhar em pessoas boas, né? E juntar-se a elas. Então, aonde que eu vou encontrar pessoas melhores? Dentro da igreja. Eu vou encontrar pessoas boas na balada? Não vou. Eu vou encontrar pessoas boas em bailinhos? Não vou. Eu vou encontrar pessoas boas pancadão de madrugada? Não vou. Então eu vou encontrar na igreja. Então eu tenho que ir na igreja, eu tenho que me relacionar com as pessoas. Eu criei a minha igreja, por exemplo, depois do culto no sábado, tem um almoço. Então eu fico para esse almoço, confraternizo, converso com pessoas. E assim eu estou perto de pessoas boas. Pessoas que me dão apoio, que podem me ajudar, né? E temos que juntar um ecossistema, juntar elas em um ecossistema que contribua para o nosso crescimento. Por fim, ajude os outros ao longo da jornada. Isso tornará o caminho menos espinhoso para nós. E você verá o agir de Deus em sua vida. Então, queridos irmãos, nós precisamos continuar levando a mensagem de Deus. É o que eu venho fazendo através dessa mensagem aqui. Essa mensagem de hoje serve terrivelmente para mim também. Porque eu sempre me critiquei muito. Eu sempre me botei muito para baixo. Mas hoje em dia acabou isso. Hoje em dia eu sei que eu sou capaz. Hoje em dia eu sei que eu vou atingir o que eu quero. Hoje em dia eu sei que eu posso. Por mais tímido que eu seja, eu posso alcançar, né? E eu sei que, por exemplo, eu trabalhei com os alunos agora nessa última escola e eu deixei todo mundo em azul. Embora eles foram mal na prova principal, que é a prova paulista. Mas eles foram mal por minha culpa? Por minha incapacidade? Não. Eles foram mal, primeiro, porque eles ficaram muito tempo sem professor, porque o professor deles sim é culpado. Ele pega as aulas, abandona os alunos e vai para outro lugar, porque ele tem aula em outro lugar, não sei se é escola particular, prefeitura, o horário não bate, ele larga ali e vai para outro lugar. E os alunos aqui são prejudicados, né? E aí, então isso já não é culpa minha. Segundo problema, os alunos não tinham interesse em aprender. Eu estava explicando, eles tinham coragem de cortar a minha explicação para poder pedir para ir em banheiro, como se ele tivesse nem um pingo interessado na explicação, estava sendo explicado algo importante que ele não está entendendo, como que ele vem me perguntar para ir em banheiro? Como se ele soubesse tudo e não sabe nada.
Então é a falta de interesse. A escola, por sua vez, também não punia os alunos aprontavam comigo e eles não faziam nada, entendeu? Então é assim, queridos irmãos. Eu venho aprendendo e evoluindo. Pode ter certeza que quando eu entrar numa próxima escola, eu já vou fazer mais diferente ainda. Aos poucos, eu vou me moldando como professor, eu vou me encontrando. Então, eu vou cair, eu posso ser mandado mal de novo, eu posso cair mais 200 vezes, mas vai chegar o momento que eu vou ser exaltado pelo Senhor. Se não for nessa vida, será em outra. Mas eu não vou abandonar o meu caminho. Cada vez eu me torno muito mais forte para enfrentar essa jornada. E é assim que vocês devem fazer também, queridos irmãos. Todos juntos precisamos crescer, entender que quem está com Deus, não fica tranquilo. Se você está fazendo o melhor que você pode no seu trabalho, na sua vida, fique tranquilo. Você está fazendo o melhor que você pode para sua família, não, que siga. Agora, se você realmente está fazendo mal à sua família, o ideal é que você procure mudar o seu jeito. Porque Deus está vendo o errado que você está fazendo. Procura sempre enxergar. Entendeu? É o que eu tento fazer. Quais foram os meus pontos baixos naquela escola ali? Eu fui muito omisso. Eu tenho que ser um pouco mais rígido com os alunos. É difícil para mim isso, mas eu preciso ir evoluindo com isso. Eu preciso não dar tanto espaço como eu dei ali. Você entendeu? Então, isso é uma coisa que eu preciso melhorar. Preciso falar um pouco mais de frente. Eu preciso me soltar um pouco mais. Entendeu? Eu preciso me desenvolver como professor. Entende, queridos irmãos? Eu quero ler o livro lá nota 10, tá difícil, né? Primeiro eu tô tentando botar em ordem aqui essas mensagens que eu tô mandando para vocês, esses vídeos, né? Que eu tenho muito para postar no YouTube, né? Eu fiquei muito tempo sem mandar quando na escola, agora eu tô pondo tudo em ordem. Mas depois disso eu quero pegar o livro, ler, pôr em ordem essas coisas. Eu preciso evoluir, entendeu? Eu preciso estar em evolução sempre, sempre. Seja qualquer profissão que você tiver, tem que estar em evolução sempre. Porque hoje você pode ser o melhor da empresa que você está fazendo lá. Só que alguém lá pode evoluir e te ultrapassar se você parar. Aí aí vai chegar o momento que a empresa vai falar: "Não, você já não é o melhor, então você vai agora ser rebaixado para tal cargo e aquela pessoa vai assumir o cargo que era seu, porque ele está melhor do que você no que está fazendo. E vai ser melhor para a empresa". Entendeu? Então se você já é o melhor, continue estudando, continue evoluindo para se manter como o melhor. Mas você não tem que se gabar de ser o melhor. Você tem que ser o melhor para que você possa estar ali. E por mais problema que você possa ter, a escola, a empresa, onde quer que você trabalhe, vai te apoiar. Então seja realmente o melhor. Procure fazer o melhor possível o seu trabalho. Procure estar sempre evoluindo. Eu sei que vai ter dificuldade. No início todos nós temos. E é isso que eu aprendi, né. Nós vamos estar sempre, sempre, sempre no início do nosso trabalho, nós vamos estar, como é que fala, difícil, podemos ser dispensados, porque nós estamos aprendendo. Ninguém nasce sabendo, nenhum dos professores que estão aí por aí nasceram sabendo. Eles começaram que nem a gente. Você está lá dirigindo o seu carro, está aprendendo a dirigir, passa o carro buzinando, xingando que você está andando devagar. Aquela pessoa que está buzinando, está xingando, ela também já passou por isso, entendeu? Ela também já passou por isso. Ela não nasceu sabendo dirigir. Ninguém nasce sabendo, não. É treinando, é praticando que a gente vai aprender, entendeu? Hoje em dia, eu já não xingo mais. Eu vejo que a pessoa está devagar, eu vejo que a pessoa pode estar aprendendo a dirigir ainda, eu simplesmente ultrapasso a pessoa e vou embora. Não tenho que xingar. Eu já passei por aquilo, eu sei quanto é difícil. A pessoa está ali sem confiança e, né? Mas a gente tem que entender o seguinte: quando a gente está andando devagar, realmente, sem confiança, tá vendo que está segurando o trânsito, o que a gente tem que fazer? O bom senso. Pega o carro, vai no acostamento, deixa todo mundo passar, depois você continua indo tranquilamente. Deixa. Né. E mesmo depois que tiver confiança, você tem que fazer isso, porque tem gente que anda a 100 por hora, coisa numa pista de 80, de 70, deixa a pessoa andar, deixa a pessoa passar e você anda na sua velocidade. Não queira correr porque a outra está correndo, você entendeu? Siga o certo, entendeu, queridos irmãos? Então é isso, que todos nós possamos servir ao Senhor e realmente ter firme e força na fé, porque realmente, o mundo tentando nos derrubar. Satanás utiliza várias pessoas, as pessoas queridas para derrubar. Olha o caso de Jó. Quem que Satanás tentou de usar para derrubar Jó? A própria esposa dele.
A própria esposa dele tentou derrubar ele da fé, falando para ele esquecer a Deus. Olha o caso, por exemplo, quem que foi o outro? Abraão. Quem que Deus usou para fazer Abraão cair em pecado com Agar? Sara, a própria esposa dele, amada, que dizia amar ele demais e ele amava muito, ela fez ele cair em pecado. Então ela insistiu que ele se deitasse com a serva dela para ter um filho, ele se deitou. Então, quem que Satanás usou para derrubar Abraão na fé, para fazer ele cair em pecado? Sara, a esposa. Quem que Satanás usou para fazer Salomão cair em pecado? As esposas dele. Então, às vezes, a pessoa do seu lado, a pessoa amada, a tua esposa, o teu pai, a tua mãe, teu melhor amigo, pode ser usado pelo inimigo para te derrubar. Você está entendendo? Por isso devemos tomar cuidado, queridos irmãos. E não ouvir. Muitas vezes, quando a pessoa fala algo pra gente, a gente refletir, será que isso é verdade ou será que não é? E não achar que realmente é verdade e se punir e se sentir mal por isso. Tá certo? Então vamos fazer uma oração de encerramento. Querido Deus amado, obrigado por essa meditação, que todos nós, eu e as pessoas que estão me ouvindo, e as inscritas do meu canal que não estão me ouvindo, que possam, sempre que sofrerem uma queda, que sofrerem um, uma humilhação nessa vida, uma decepção, possam entender que ela não é 100% culpada, que ela pode ter cometido alguns erros, mas que ela também pode evoluir, pode aprender e vou dar a volta por cima. Que nós jamais desistimos, Senhor, jamais desistiremos da nossa jornada, do nosso caminho, Pai. Que nós possamos compreender que temos que lutar até o fim para alcançar os nossos objetivos, Pai. Não deixar que o mal, que as mentiras de Satanás possam nos atingir. Que nós possamos lutar contra esses gatilhos emocionais que nos derrubam, Senhor. Peço que o Senhor abençoe e proteja e traga de volta as pessoas que estão me ouvindo nesse momento, inscritas no meu canal ou não, que estão trabalhando, que elas possam voltar para casa em segurança, Senhor. E as que não estão me ouvindo, que estão inscritas no meu canal também, que possam voltar para casa em segurança, Pai. Que Deus abençoe a todos nós, Senhor. E eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. E lembre-se, nós temos o maior psicólogo no mundo ao nosso lado, que é Jesus. Fale com ele. Ponha para fora a fantasia que está te incomodando. E ele vai te trazer a resposta. Né? Como aconteceu comigo agora. Quando eu fui demitido agora, né? Por um motivo essa sala de aula, podemos dizer, eu fui na igreja no dia seguinte, no sábado, foi numa sexta-feira, no sábado, sexta-feira passada, né, no sábado, eu fui na igreja e Deus falou comigo lá, dentro da igreja. Né? E a maneira como foi falado lá, eu entendi que Deus estava falando comigo. Foi como se Deus tivesse falado diretamente para mim, Ângelo, meu servo fiel, fique tranquilo, você não fez nada, você é uma pessoa de bem, você foi retirado de lá, mas está protegido por mim. Pode ter certeza que eu vou te pôr num lugar muito melhor. Fique em paz, fique tranquilo, pois nenhum mal vai te acontecer. Porque o inimigo pode te derrubar, mas eu estou aqui para te amparar. Né? E nada faz mais sentido para mim do que aquela frase do Salmos 23. O Senhor é meu pastor e não me faltará. Né? Quando nós aprendemos a meditação, não é nada, e nada nos faltará, e não nos faltará. Ou seja, ele não vai nos faltar. Né? Porque falar em nada nos faltará como se nada, fome, falta alguma coisa, não, não me faltará, ou seja, ele não vai deixar de me amparar. Aí eu posso até mudar a frase para o Senhor é meu pastor e não me desamparará. Né? Então é isso, queridos irmãos. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos. Grande abraço a todos. Tenham um excelente fim de dia. Amém.